Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da situação atual do Clube do Remo na tabela de classificação da Série C. Leão que perdeu uma posição e a gente vai explicar o motivo nesse vídeo. Vamos também conversar a respeito dos destaques da equipe azulina na seleção da 16ª rodada. E eu quero também conversar com vocês a respeito da recuperação do atacante Pedro Vitor e sobre essa vibe aí que tá tomando conta do fenômeno azul. Será que já dá para se tranquilizar e pensar realmente em G8? Ou o fantasma do rebaixamento, de uma certa forma, ainda nos assusta? Vem com a gente. Para você que é novo ou nova por aqui, que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. E lembrando, chegando na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Tem muita gente assistindo aqui no nosso canal esquecendo do like, pessoal. Então, mais uma vez, eu reforço aqui o pedido para vocês não esquecerem, é de graça, é só clicar no botão gostei. Esse vídeo tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações no mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Noite de Sul-Americana, de Libertadores, para você profetizar com a Bet dos brasileiros. É só pegar no celular, apontar para esse QR Code na tela, no link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrou na Bet Nacional aqui pelo nosso link, é só chamar a gente lá no direct do Instagram que a gente presenteia vocês com um boné exclusivo da Bet Nacional. Bom, pessoal, quero primeiramente conversar com vocês aqui a respeito da situação do Remo atualizada na tabela de classificação da Série C depois de mais uma rodada encerrada. Ontem a gente teve Botafogo da Paraíba 1, São José 1 e Confiança 3, Floresta 1. Com esse resultado do Confiança, o Clube do Remo perdeu uma posição e caiu para o 14º lugar. O Confiança foi ali para o 10º lugar, tá na briga também aí para classificação aí nesse G8, né? E o Botafogo da Paraíba empatou ali com o São José e perdeu a chance de ser o primeiro time classificado para o quadrangular de acesso. Eu estava até analisando aí a tabela de classificação, comentei até com a galera do grupo do Chaves Gemista, que eu acredito que já tem pelo menos 6 equipes classificadas. Não na pontuação, matematicamente falando, mas pelos confrontos diretos, algumas equipes vão enfrentar muitos times lá da zona de rebaixamento, né? Então eu colocaria já 6 equipes ali classificadas. Até ali o 6º colocado, tá? Que eu não vou me recordar agora se é o São José ou se é o Náutico, colocaria já como classificados. Do 7º lugar até o 14º lugar, que é onde está o Clube do Remo hoje, eu colocaria com todos com essa chance, né, de classificação. Ou seja, 7 times para 2 vagas. 7 times para 2 vagas. E claro, ainda, na minha opinião, assim, galera, eu não consigo ainda abrir mão daquele fantasma do rebaixamento. Muita gente vê aqui no canal, lá nas redes sociais, nos grupos aí falando que não, o Remo tá livre do rebaixamento já, o Remo não cai mais, o Remo tá com 20 pontos, mais uma vitória garante. Mas até chegar essa vitória, pessoal, até chegar essa vitória, não dá para relaxar. Lembrem-se lá da Série B de 2021, que depois daquela vitória contra o Cruzeiro, todo mundo, inclusive eu aqui, achavam, né, que o Remo não iria mais ser rebaixado. E deu no que deu, o Remo caiu. Eu sei que lá em 2021 também tinha muito problema, tinha elenco rachado, sem a diretoria saber, tinha o próprio amadorismo da diretoria, que infelizmente se repete até hoje, enfim, mas era uma situação inacreditável. O Remo precisava de uma vitória em 10 jogos e conseguiu ser rebaixado. Então eu não vou conseguir relaxar até o Remo alcançar essa pontuação segura aí. Como o Floresta perdeu ontem, o Remo manteve essa distância de 4 pontos para a zona de rebaixamento. Ou seja, é o Remo ganhar a próxima rodada o Manaus lá na capital amazonense e secar as equipes que estão ali na zona de rebaixamento, especialmente Floresta e América de Natal. Porque para mim, Pouso Alegre e Alto já caíram. Moralmente, principalmente, já caíram, tá?
essas duas equipes. Então secar principalmente a América de Natal e Floresta na próxima rodada, e o Remo fazer a sua parte, vencer o Manaus fora de casa, e aí sim a gente respira aliviado contra esse rebaixamento. Porque se faltasse 5, 6 rodadas, eu estaria um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim com esse pé atrás. Porque é o Remo, cara. O Remo, ele tem essa parada com a gente aí de fazer a famosa remise. E eu não vou abrir mão, na minha opinião, aqui, até o Remo se livrar do rebaixamento. Inclusive, várias matérias hoje falando, né? Que o Remo ainda foca na luta contra o rebaixamento. O próprio técnico Ricardo Catalá já disse isso, que o Remo realmente está focado em não ser rebaixado. Para aí sim, calma, quem sabe beliscar essa vaga no G8, né? No final da 19ª rodada. E aliás, que foi confirmada pela CBF aí, a 19ª rodada, Remo e Altos do Piauí, no dia 26 de agosto, 4 da tarde, no Baenão, por conta lá do jogo da seleção brasileira, né? O Mangueirão será fechado, então por isso que não vai mais ter jogo lá até essa partida do Brasil contra a Bolívia pela estreia das eliminatórias da Copa do Mundo. Nessa rodada da Série C, a 16ª rodada da Série C, o clube do Remo emplacou 2 jogadores aí na seleção da rodada, lá do canal Nosso Futebol. Na zaga, o Diego Ivo, né, o general, que fez o segundo gol do Leão na vitória contra o Voltaço, e também o Anderson Shoa, que tomou, infelizmente, o terceiro cartão amarelo, não vai enfrentar o Manaus, vai ser, sem dúvida, um desfalque muito sentido. Ele que fez um baita primeiro tempo, né, contra o Volta Redonda, chutou pelo menos umas 3 vezes de fora da área, ajudou nessa construção do jogo, no equilíbrio defensivo também. E imagine se o Show tivesse condições físicas de atuar 90 minutos, né? Então, tanto o Diego Ivo quanto o Show emplacaram aí na seleção da rodada. Se tivesse outro jogador do Remo indicado, não tenho nem dúvida que iria também estar, porque é votação popular, né? Mas é legal, cara. É legal para dar uma moral pro grupo também nessa reta final. E assim, galera, eu quero aqui falar de Remo daqui para frente. Do time em campo, sabe? Lá na frente, depois do jogo do Altos, a gente vem aqui, conversa com vocês a respeito de todos esses erros aí cometidos por essa gestão. Que vocês sabem quais são, né? Não tem nem como ficar batendo mais aqui nesses caras, porque não vale nem mais a pena. Aguardar o que a Série C ainda aguarda pra gente. Aguardar o que aguarda é ótimo, né? Aguardar esse final, quem sabe aí beliscar essa vaguinha, mas hoje o objetivo é não ser rebaixado. Isso é o mais importante. E, aliás, estamos aqui na expectativa para saber se o atacante Thiaguinho, né, irá fazer a sua estreia aí no próximo jogo. Ele que não estava no banco na partida contra a equipe do Volta Redonda, estava no bid, mas não foi para o banco. Bora ver se contra o Manaus o Catalá irá relacionar ele para esse confronto, né? E tem alguns amigos aí também que ficam falando sobre contratação. Galera, é o seguinte, assim, a não ser que pinte realmente uma oportunidade muito boa para o Remo trazer algum jogador faltando 3 jogos. Mas se esses caras quisessem realmente contratar alguém, já teriam trazido. Tá? Encerrou no dia 4 lá a inscrição, o prazo de inscrição para novos jogadores. Se o Remo quiser trazer ainda alguém, até o dia 25 desse mês, um dia antes da última rodada da série C, da primeira fase, para inscrever, mas substituindo quem esteja no elenco. Tá? Então, realmente, eu não acredito. Porque o jogador que eles trouxeram aí nem jogou, nem foi relacionado contra o Volta Redonda. Então, o que faz eu entender e achar que algum jogador de Série D, por exemplo, vem ainda, né? Ou que não esteja sendo aproveitado em outra equipe, que esteja sem clube. Eu, de verdade, não acredito que alguém ainda venha. E se vier, tomara que venha para chegar em Belém, pisar, colocar a chuteira e ajudar a gente dentro de campo. Não adianta chegar aqui, ficar treinando e não ser nem relacionado. Não adianta, isso não interessa mais. Galera, eu queria conversar com vocês a respeito aí da situação clínica do atacante Pedro Vitor, tá? Que foi submetido a uma cirurgia no joelho. Ele que, infelizmente, se machucou naquele último clássico Repar, saiu machucado no primeiro tempo, aí naquela derrota para o nosso maior rival. E assim, pessoal, o Pedro Vitor, né, infelizmente só vai voltar para o ano que vem. Né, ele não joga mais esse ano pelo clube do Remo, a lesão dele foi muito grave. E eu vou ler aqui para vocês rapidinho o boletim médico que o clube do Remo divulgou hoje no seu site. O departamento médico do clube do Remo informa que o atacante Pedro Vitor foi operado em virtude da lesão ligamentar no joelho esquerdo, que sofreu durante a partida diante do rival pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A cirurgia foi realizada de reconstrução
ligamentar no joelho esquerdo e conduzida pelo chefe do DM azulino, Dr. Jean Clay, no Hospital Mater Porto Dias, na última segunda-feira, dia 7. O procedimento foi bem sucedido, a cirurgia ocorreu dentro do planejado. O Pedro Vitor está bem e, nesse momento, já inicia a reabilitação ainda no ambiente hospitalar. Em seguida, iniciaremos a terceira fase, que é a reabilitação pós-operatória. Essa fase é dividida em várias etapas. Nessa primeira é a recuperação do movimento, controle da dor, ativação muscular e, a partir daí, a gente vai avançando nas demais fases, explicou o médico Dr. Jean Clay. Então, inclusive, teve algumas pessoas que perguntaram lá no Instagram, né, quando a gente fez a postagem sobre o Pedro Vitor, por que ele só operou agora? É porque é o procedimento, gente. Não tem como, dependendo do grau da lesão, não tem como você já ir para o hospital e já operar. Tem que ter todo um procedimento, toda a calma possível, para que, inclusive, não prejudique o atleta na sua recuperação. Vocês viram aí que são 3 etapas de recuperação, até que futuramente ele faça fisioterapia, faça ali trabalhos com bola, já avisando o ano que vem. Infelizmente, ele não volta mais esse ano. Pedro Vitor, que estava sendo o nosso melhor jogador na Série C, infelizmente, lamentavelmente, se machucou gravemente e está fora da atual temporada. A gente deseja aqui plena recuperação para o Pedro Vitor, que ano que vem ele retorne melhor ainda, já que ele vai continuar com o contrato com o Clube do Remo, porque o Leão não pode dispensar o atleta machucado. Galera, eu queria conversar com vocês aqui uma situação que o Ale Amorim, lá do Toro Tático, trouxe lá no seu Twitter, tá? Eu vou ler aqui para vocês, tá? É sobre o recorte, né, da era Ricardo Catalá aí à frente do Clube do Remo. É uma era positiva, tá? É uma era positiva, especialmente comparando com o início que o Remo teve na competição. O Remo, diferente de várias equipes, ele só teve 15 rodadas, só tem 15 rodadas para jogar. Por quê? Porque ele perdeu as 4 primeiras. Ele perdeu para Botafogo da Paraíba, ele perdeu para Amazonas, ele perdeu para São José e perdeu na estreia para o São Bernardo, né? Então o Remo, iniciando na era Marcelo Cabo com 4 derrotas, ficou com um prejuízo muito grande. Vocês lembram que o Remo ficou na lanterna pelo menos umas 6 rodadas aí na Série C. E o recorte do Catalá, desses 15 jogos dele aí pelo Clube do Remo, 15 jogos, não, 12 jogos, né, porque ainda tem 3 para fazer, é a seguinte, né? O Remo, ele tem a 5ª melhor campanha dos últimos 12 jogos, ou seja, desde quando o Catalá assumiu, tá? São 5 vitórias e um saldo positivo de 5 bolas. Ele só perde pro Operário, que tem 7 vitórias e um saldo de 6 bolas, pro Volta Redonda, que tem 7 vitórias e um saldo de 11 bolas, pro Amazonas, que tem 6 vitórias e um saldo positivo de 2 gols, e para o Brusque, que tem 6 vitórias e um saldo positivo de 8 gols. O Operário fez 24 pontos, o Volta Redonda 23, o Amazonas 22, o Brusque 20 e o Remo 20 pontos. Agora imagina se o Remo tivesse, galera, se o Remo tivesse ali conquistado 2 vitórias na era Marcelo Cabo. Eu sei que se o Remo tivesse vencido 2 partidas na era Marcelo Cabo, dificilmente ele seria demitido, porque os resultados tinham aparecido, ele não iria cair, pelo menos até uma certa rodada, né? Ou se o trabalho realmente desse errado. Mas imagina se o Remo não tivesse começado com essas derrotas. Se tivesse vencido, por exemplo, o Botafogo da Paraíba em Amazonas, o Remo teria 26 pontos e estaria tranquilo no G8, precisando de apenas uma vitória para classificar. Lembra lá atrás que eu falei no vídeo, né? Que o Remo precisa hoje de uma vitória para não cair? Pois é, hoje precisaria de uma vitória para se classificar. Então, para você ver o quanto que faz falta iniciar mal uma competição e perder pontos em casa, principalmente. E aqui eu repito mais uma vez, para o Catalá, mesmo com as escolhas erradas do Catalá, que ele teima de vez em quando, que ele quer inventar, na época que ele inventou ali com o Marcelo no time, né? Se ele não inventasse tanto também, o recorte dele poderia ser até melhor. Porque o Remo tinha condições de ter vencido Figueirense, ter vencido Floresta, de não ter perdido o Repá. Lá fora, podia ter vencido o Brusque também. Então, o recorte do Remo ele poderia ser muito melhor do que ele é, né? Óbvio, foi uma campanha de recuperação, mas o Catalá tinha que ter em consideração essas 4 derrotas. Ele sabia, quando ele assumiu o Remo, que ele tinha essas 4 derrotas. Ele não pode esquecer disso, tá? Ele não pode esquecer disso, porque quando ele vai lá das entrevistas coletivas, né, ironiza a imprensa, dá umas cutucadas lá,
Inclusive, na última entrevista, cutucou até a diretoria, falando do CT do Clube do Remo, que é longe, falou aí do Baenão, enfim. Isso é um assunto para outra hora, mas entender que a realidade é essa. Ele pegou o Remo com 4 jogos negativos, infelizmente. E mesmo assim, o Remo está aí, vivo na competição e ainda pode classificar, mas hoje o foco é não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro ainda. Galera, é o seguinte, deixa o like, comenta esses assuntos aqui, é muito importante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto, valeu!